O exército dos Estados Unidos da América não é apenas forte em 2025, é incomparável. De acordo com o Global Firepower, a América está novamente em primeiro lugar no mundo, com um índice de poder de 0,007444. Está à frente da Rússia e da China, que ficam atrás com 0,00788. Isso pode parecer próximo, mas, em termos militares, é uma enorme diferença. Porque em poder de fogo bruto, financiamento, alcance global e velocidade, ninguém chega perto. Hoje, detalharemos como os Estados Unidos da América mantêm sua vantagem, desde trilhões em gastos com defesa, até uma força de trabalho incomparável, domínio aéreo e naval. Vamos começar de onde começa o poder militar. Dinheiro é um dos fatores mais importantes na determinação da força militar de um país, pois custa uma quantia colossal de dinheiro para forjar uma força forte. Milhões de dólares podem ser investidos na produção de um único tanque, com alguns dos melhores caças do mundo tendo preços de 9 dígitos. Depois, há os custos dos muitos veículos menores, armas e outros equipamentos. Um exército forte precisa, além de fundos para treinamento e pagamento de pessoal em serviço ativo, desde soldados a mecânicos, engenheiros, pilotos e mais. Não é segredo que os Estados Unidos da América gastam muito com defesa. Seja olhando para anos recentes ou para a história, os Estados Unidos da América sempre tiveram de longe o maior orçamento militar. Às vezes, gastando até 10% do produto interno bruto total do país, ou produto interno bruto em defesa. Em 2025, os Estados Unidos da América devem gastar quase 900 bilhões de dólares em seu exército, o que representa mais de 3% do seu produto interno bruto. Em comparação, o próximo maior gastador é a China, com um orçamento de defesa oficial de cerca de 249 bilhões de dólares em 2025. O orçamento da Rússia é ainda menor, cerca de 126 bilhões de dólares. Mesmo combinando e dobrando ambos, o total ainda seria menor que o orçamento de defesa dos Estados Unidos da América. Embora alguns analistas sugiram que a China pode subnotificar seus gastos reais, os Estados Unidos da América mantêm uma liderança decisiva. Não apenas em financiamento, mas em alcance global, alianças e tecnologia militar de ponta. Ainda mais surpreendentemente, se você somasse os orçamentos de todos os países classificados de segundo a 10º em 2025, gastos que incluem China, Rússia, Índia, Arábia Saudita, Reino Unido, Japão, Austrália, França e Ucrânia, ainda assim não igualariam o orçamento dos Estados Unidos da América. Em seguida, examinaremos a mão de obra, o coração pulsante do exército. São eles que comandam os tanques, pilotam os jatos, disparam os rifles e muito mais. Para uma força de combate forte, é necessário lutadores treinados, dispostos e habilidosos, algo que os Estados Unidos da América certamente possuem em abundância. Existem várias maneiras de medir a mão de obra, e os Estados Unidos da América não lideram em todas elas. Então, vamos passar por eles e explorar o valor de cada um. Primeiro, a mão de obra militar disponível. Isso mostra quantas pessoas cada país poderia mobilizar em situações extremas, como uma guerra global em larga escala ou uma grande invasão. Segundo o Global Firepower, os Estados Unidos da América poderiam convocar cerca de 150 milhões de pessoas, quase metade da população do país. Essa não é a maior cifra da lista, o que é esperado, já que os Estados Unidos da América não são o país mais populoso. China e Índia, os dois maiores países do mundo, lideram o ranking. A China poderia convocar cerca de 764 milhões de pessoas, enquanto a Índia tem um contingente militar disponível de 662 milhões. Os números da população apta para o serviço são bastante semelhantes. Isso indica a quantidade de indivíduos aptos em cada nação que poderiam combater ou contribuir em uma longa campanha militar, se preciso. A China, mais uma vez, lidera a lista com cerca de 626 milhões. A Índia ocupa o segundo lugar com 522 milhões, seguida pelos Estados Unidos da América com 124 milhões. Contudo, esses dois dados não são tão relevantes. É improvável que países como Estados Unidos da América, China ou Índia precisem convocar quase metade de suas populações para lutar. Para ter uma visão mais precisa da força militar de cada país, é melhor considerar o número de pessoal em serviço ativo e reservistas. O pessoal em serviço ativo são membros em tempo integral das Forças Armadas. Eles são os mais bem treinados e dedicados, sempre prontos para o combate nas Forças Armadas.
Reservistas são pessoas que passaram por treinamento militar ou serviço, mas atualmente não estão envolvidas com o exército. Eles ficam na reserva, prontos para servir quando convocados. Os Estados Unidos da América têm um impressionante total de 1,3 milhões de pessoal em serviço ativo. Isso o coloca novamente em terceiro lugar, atrás da China e da Índia, mas desta vez com uma diferença muito menor. A Índia lidera, com 1,4 milhões de soldados ativos, seguida de perto pelos Estados Unidos da América, enquanto a China ocupa o primeiro lugar com cerca de 2 milhões. Os Estados Unidos da América têm cerca de 800 mil reservistas, ocupando o 10º lugar nesse quesito. No ranking global, 5 milhões de reservistas, seguido pela 3,1 milhões e Taiwan com 2,3 milhões. Muitos dos países no topo desta lista tendem a ter serviço militar obrigatório ou estratégias militares baseadas em um alto número de reservistas. Os Estados Unidos da América sempre priorizaram ter soldados altamente treinados e prontos para a batalha quando necessário, em vez de manter uma enorme força de reservistas e pagar muitos salários integrais para o pessoal em serviço ativo. Vale a pena notar também, quando se trata de mão de obra, que é uma questão não apenas de quantidade, mas de qualidade. Um país pode ter milhões de soldados, mas carece da infraestrutura para treiná-los adequadamente para o combate, ou equipá-los com veículos e armas necessários para superar seus inimigos. Por outro lado, os Estados Unidos da América possuem alguns dos programas de treinamento militar mais rigorosos e eficazes do mundo. Isso permite que produza algumas das equipes militares mais extraordinárias da história, desde os Navy SEALs até os Boinas Verdes. Mesmo pequenas equipes de elite americanas são muito mais letais que imensos batalhões de soldados de vários outros países. Vamos agora analisar as divisões que compõem as forças militares dos Estados Unidos da América: Exército, Força Aérea, Marinha e Corpo de Fuzileiros Navais. Além disso, existem a Força Espacial e a Guarda Costeira, divisões menos proeminentes e não tão relevantes atualmente em termos de poder militar geral. Ao examinar diferentes militares globalmente, nota-se que muitos se sobressaem em uma área específica, mas ficam defasados em outras. Nações com grandes litorais podem priorizar investimentos em poderosas marinhas para a defesa costeira, mas talvez não possuam exércitos ou forças aéreas tão robustos. Outros países priorizam a superioridade aérea, mas teriam desvantagem em uma batalha naval. Uma das maneiras pelas quais os Estados Unidos da América sempre se destacaram é o equilíbrio geral de seu exército. Seja em terra, no ar ou no mar, os Estados Unidos da América sempre se mantêm como uma das forças mais fortes e formidáveis para qualquer oponente enfrentar. Predomina em todos os domínios, mas ainda há algumas diferenças importantes entre eles. O Exército dos Estados Unidos da América é o maior ramo militar do país, com mais de 450 mil militares na ativa. Com mais de 325 mil membros da Guarda Nacional e mais de 175 mil da Reserva do Exército, totalizando mais de 950 mil soldados, a Força Aérea vem em seguida, com cerca de 495 mil membros no total. Isso inclui 322 mil militares da ativa, 105 membros da Guarda Nacional Aérea e 68 mil reservistas. Em seguida, temos a Marinha, com cerca de 337 mil membros em serviço ativo e 58 mil na reserva, totalizando aproximadamente 438 mil. O Corpo de Fuzileiros Navais reforça a Marinha com 170 mil combatentes e mais 33 mil na reserva. Esses números mostram o equilíbrio das forças militares da América e seu preparo para lutar em todas as frentes. Esses três ramos se destacam não apenas em termos de pessoal, mas também nas armas, veículos e equipamentos que podem utilizar. O Exército dos Estados Unidos da América possui alguns dos tanques, veículos, sistemas de artilharia e lançadores de foguetes mais poderosos. De longe, os dados do Global Firepower dão aos Estados Unidos da América um total de 4.640 tanques. Desses, o EM-1 Abrams é o preferido. Este tanque de batalha de terceira geração é frequentemente classificado por especialistas como o mais resistente do mundo. É um dos mais pesados do mundo, com mais de 73 toneladas, e uma das armaduras mais fortes e impenetráveis que existem. Uma potência defensiva. Também está repleto de poder de fogo com um canhão de alma lisa de 120 mm e várias metralhadoras montadas. Alguns modelos até possuem lançadores de granadas de fumaça.
O M1 Abrams é um tanque usado pelo Exército dos Estados Unidos da América desde os anos 80. O Exército tem se aprimorado ao longo dos anos, atualizando modelos antigos com tecnologias modernas. Uma das variantes mais recentes do tanque é o MIL-1A2 Abrams, SEPV3, equipado com defesa superior contra explosões, armadura de próxima geração e uma unidade de energia auxiliar adicionada. Alguns países têm mais tanques do que os Estados Unidos da América no total. A China tem 6.800 na última contagem, enquanto a Rússia tem 5.750. Contudo, novamente trata-se de qualidade sobre quantidade. Muitos tanques russos são do modelo T-70 e 2 inferior ao M1 Abrams, em potencial ofensivo e defensivo. O tanque russo mais moderno, o T-14 Armata, é um concorrente mais próximo do Abrams. Mas não há muitos desses em operação no momento. Para a China, é uma história semelhante. Os chineses possuem 2 tanques principais, o Tipo 96, inferior ao M1 Abrams americano, e o Tipo 99. O Tipo 99 tem várias vantagens sobre o Abrams. É mais leve, com até 58 toneladas e mais móvel, atingindo velocidade máxima de até 75,6 km por hora, superior às 42,5 km por hora do Abrams. Em relação a tanques, os Estados Unidos da América possuem uma grande quantidade e as unidades mais poderosas na maioria dos aspectos. Existem outros tanques excelentes, como o K-2 Black Panther da Coreia do Sul, mas o Abrams ainda reina supremo. Os Estados Unidos da América já estão desenvolvendo o Abrams 10, uma versão mais leve, rápida e eficiente do que qualquer M1 Abrams até o momento. Em termos de veículos blindados, a dominância dos Estados Unidos da América é ainda mais clara de se ver. As estatísticas do Global Firepower revelam que os Estados Unidos da América possuem mais de 390 mil veículos blindados. Isso é significativamente maior do que a Índia, os 150 mil. A China ocupa o terceiro lugar, com mais de 144 mil. E a Rússia tem mais de 131 mil. Em suma, mesmo somando todos os veículos russos e chineses, os Estados Unidos da América ainda possuem uma quantidade superior. Mas, novamente, temos que falar sobre qualidade, não apenas quantidade. Felizmente para os Estados Unidos da América, a qualidade de seus veículos blindados é insuperável. Possui uma ampla frota de veículos, cada um com suas próprias tarefas e características. Alguns são bons para transportar tropas em grande número através de terrenos difíceis. Outros são projetados para suporte e evacuação. Outros são mais focados no ataque, ostentando suas próprias armas e armamentos, como os veículos de combate Bradley VCBs. Milhares desses veículos estão em ação atualmente, muitos com metralhadoras de 25 mm e lançadores de mísseis tube-launched, optically tracked, wire-guided, capazes de destruir tanques inimigos a até 13 mil pés de distância. O Exército dos Estados Unidos da América possui diversos veículos em sua extensa frota, como Strykers M80 e 8 M113 e M-Rapis. Eles auxiliam no transporte de reconhecimento, reboque de veículos avariados para reparo e na travessia segura de unidades em áreas com minas e explosivos ocultos. Na artilharia, os Estados Unidos da América estão um pouco deficientes. Possui 671 sistemas de artilharia autopropulsada, o que empalidece em comparação com os 5.000 da Rússia e os 3.500 da China, com 1.212 sistemas de artilharia rebocada. A América fica atrás de rivais como a 8.500 e a 4.400. No ranking de projetores de foguetes, os Estados Unidos da América estão em 641, 2.750, e a Rússia possui mais de 3.000. Portanto, os Estados Unidos da América poderiam considerar investir ou desenvolver mais nesta área para acompanhar a concorrência. Vamos explorar a extraordinária Força Aérea Americana. Em combate aéreo, os Estados Unidos da América são incomparáveis. Nenhum outro país chega perto, não importa qual métrica você olhe. Em relação ao total de aeronaves, os Estados Unidos da América possuem mais de 13 mil. Isso supera a soma da China e Rússia, que tem 3.300 e 4.300, respectivamente. A qualidade das aeronaves americanas também é incontestável, com alguns dos maiores, mais caros e mais poderosos bombardeiros e jatos que o mundo já viu.
Os Estados Unidos da América é um dos poucos países que possuem uma frota de bombardeiros capaz de lançar bombas convencionais e nucleares. Modelos como o B-2 Spirits e o B-1B Lancers compõem essa frota. Cada Spirit custa mais de $1 bilhão, mas os Estados Unidos da América ainda possuem cerca de 20 unidades. Isso é facilmente capaz de eliminar grandes números de forças terrestres ou até mesmo bases inteiras. Os B-2S são capazes de lançar ogivas nucleares, se necessário, e bombas de penetração que podem atingir centenas de metros no subsolo. Os jatos da Força Aérea dos Estados Unidos da América estão entre os melhores do mundo, ocupando as primeiras posições em várias listas. Como o F-22 Raptor e o F-35 Lightning II, esses jatos são extraordinariamente rápidos e capazes de quebrar a barreira do som sem nenhum problema. O F-22 pode ir 2 vezes mais rápido que o som, atingindo altitudes de mais de 50 mil pés e percorrendo mais de 1.850 milhas antes de reabastecer. O F-35 é outro titã aéreo, com qualidades superiores de furtividade e poder de fogo feroz, para superar quase qualquer jato inimigo que encontrar. A Força Aérea possui cerca de 180 caças F-22 e mais de 300 F-35. Apoiados por centenas de modelos um pouco menos avançados, mas ainda poderosos, como os F-15S e F-16S. Outros países têm alguns jatos estelares próprios, como o Chengdu G-20 Mighty Dragon chinês ou o Sukhoi Su-57 russo. Entretanto, a força total da Força Aérea dos Estados Unidos da América a coloca muito à frente de seus principais rivais. E as estatísticas impressionantes continuam. A Força Aérea dos Estados Unidos da América também tem cerca de 600 tanques, que podem reabastecer jatos e bombardeiros no ar. 920 aviões de transporte, vários aviões de reconhecimento e milhares de helicópteros. As estatísticas do Global Firepower revelam que a América possui mais de 5.800 helicópteros, sendo mais de 1.000 helicópteros de ataque. Outros países não podem competir com isso. A Rússia é a rival mais próxima, mas tem apenas uma fração do total americano, com 1.651 helicópteros e 557 unidades de ataque. Por fim, avaliaremos a prontidão da Marinha dos Estados Unidos da América para o combate no mar. Novamente, os Estados Unidos da América lideram várias estatísticas nesta categoria, porém não tanto quanto em terra ou no ar. Em termos de tamanho geral da Marinha, a China lidera. Investiu pesadamente em sua marinha nos últimos anos, e agora possui mais de 750 embarcações, incluindo navios de guerra, submarinos e outros. A Marinha dos Estados Unidos é a segunda maior, com um total de 440 navios. Desses navios, 11 são porta-aviões, elementos cruciais em qualquer grande marinha. Os porta-aviões possibilitam aos Estados Unidos da América transportar jatos, helicópteros de ataque e outras aeronaves a longas distâncias pelo mundo para operações militares distantes. A China não pode competir com isso, pois tem apenas 3 porta-aviões atualmente, enquanto a Rússia possui somente 1. Quanto aos porta-helicópteros, os Estados Unidos da América novamente lideram com 9, a China tem 4, junto com o Japão, e a Rússia não tem nenhum. Isso proporciona aos Estados Unidos da América uma grande vantagem no planejamento e execução de operações militares duradouras e de longo alcance em qualquer lugar, simultaneamente. Os Estados Unidos da América também possuem a maior quantidade de destroyers, totalizando 81, que causam destruição por onde passam, mirando em embarcações inimigas, aeronaves e até veículos e estruturas terrestres. A China fica em segundo lugar, com 50 destroyers, enquanto a Rússia, que está atrás em muitas estatísticas navais, tem apenas 10. Nem todas as forças navais flutuam na superfície. Algumas se escondem nas profundezas, ocultas, esperando para atacar. Os submarinos compõem outra grande parte da frota da Marinha dos Estados Unidos da América. Com um total de 70, a Rússia fica em segundo lugar com 63, enquanto a China tem 61. Em quase todas as principais métricas, a Marinha dos Estados Unidos da América lidera a concorrência. Possui uma poderosa força naval, com alguns dos melhores submarinos, destroyers e enormes porta-aviões para realizar diversas operações militares no mar. Porém, ainda há áreas de melhoria. Por exemplo, os Estados Unidos da América não possuem fragatas,
enquanto muitos países têm ao menos uma dúzia, e a China tem quase 50. A América não possui navios de patrulha, enquanto a China tem 150. O número de corvetas também é muito baixo, com apenas 26, bem abaixo das 72 da China e 83 da Rússia. E possui apenas 8 navios de guerra de minas e contraminas. Rússia e China reivindicam novamente os primeiros lugares, com 47 e 36, respectivamente. No entanto, os Estados Unidos da América já planejam construir mais fragatas e corvetas para acompanhar o crescimento das forças navais no Oriente. Adicione a isso os Estados Unidos da América trabalhando em jatos, tanques, veículos e sistemas de vigilância de próxima geração, além de possuir as maiores capacidades de inteligência militar globais. E é claro ver que nenhum outro país se aproxima da América quando se trata de defesa. E é provável que continue assim por muitos mais anos. Com os Estados Unidos da América comprometidos em manter os gastos com defesa altos e manter sua posição como a indiscutível maior potência militar do mundo. Você consegue ver algum outro país se aproximando do poderio militar dos Estados Unidos da América nos próximos anos, ou até mesmo ultrapassando os Estados Unidos da América algum dia? Compartilhe sua opinião nos comentários e valeu por assistir.